Bem-vindo ao Museu Afro-Brasil. O Museu Afro-Brasil foi criado em 2004 a convite da prefeita Marta Suplicy. E ali reunimos algumas personalidades para que se armasse um conceito sobre este museu. Mas diante de todas as conversas, eu resolvi armar eu mesmo o conceito deste museu. Este museu, em princípio, tinha já determinadas as suas funções: de memória, de história e de arte. À medida que os anos foram passando, o museu foi adquirindo suas novas funções dentro dessa trilogia. Ou seja, o serviço de educação, a questão das monitorias, a questão das exposições temporárias, que contextualizasse, de uma certa forma, com o acervo permanente do museu. Núcleos foram construídos como o princípio pelo que o visitante deveria seguir, seria, portanto, o navio. O navio, por mais que seja doloroso pensar que milhões e milhões de escravos, de milhões e milhões de africanos, cruzaram o Atlântico através de um navio negreiro. Esse navio é uma instalação que em volta dele está arte africana, para dizer que os escravos e os negros africanos que vieram ou da Nigéria ou do Benin eram também grandes artistas, eram também escultores, pensadores, eram também criadores de uma religiosidade da qual o Brasil se apoderou e se aproveitou e está aí nas cerimônias e nos orixás. São os deuses africanos que vieram para cá e, a despeito de tudo isso, ninguém poderia imaginar que isso teria uma força imensa em se transformar numa religião tão importante afro-brasileira. Seu trabalho, o que gerou a riqueza do Brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, o tabaco, são momentos da cultura brasileira, como o diamante também, são períodos de riqueza do Brasil que se passa aí para mostrar que esses africanos foram os construtores dessa memória, dessa história, e que ela está retratada aqui dentro. Você passa pelo barroco, passa pela pintura do século XIX, pela academia, chega à modernidade, chega aos artistas contemporâneos. É um percurso livre, quem quiser fazer esse percurso faz, quem não quiser fazer, faz, né? Porque aí conta a religiosidade, fala dos ex-votos, das primeiras esculturas afro-brasileiras do Brasil. Você tem um núcleo de memória, onde tem personalidades importantes que são essas personalidades que eu chamo de construtores dessa identidade nacional. Teodoro Sampaio, Castro Alves, os irmãos Rebouças, Juliano Moreira, que foi o primeiro psiquiatra brasileiro, Paula Brito, que foi o primeiro editor brasileiro. Todos eles eram negros, todos eles afrodescendentes. Para quem quer conhecer a história brasileira, tem que passar pelo Museu Afro-Brasil. Apesar de que a gente chama um museu em construção, porque a gente pode incorporar novas personalidades, novas ideias, novas memórias. É que ele retrata o verdadeiro lado brasileiro, dessa inclusão ou dessa exclusão de negros e de descendentes negros do Brasil. É um museu que também procura elevar a autoestima, para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas nesse mundo, seja onde elas estiverem. Se elas estiverem na favela ou se estiverem em outras situações. O museu tem essa perspectiva de continuidade e de um assunto que não se encerra aqui dentro.
ele continua nas periferias de São Paulo, continua nas periferias do Brasil, continua onde tem um contingente de pessoas pretas, negras, trabalhadoras, não estão inclusas nessa memória brasileira, nessa história do Brasil, nessa sociedade brasileira. Então esse museu foi feito para isso. O museu recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes desde a fundação. Nós já fizemos 225 exposições temporárias. O museu tem um acervo de mais ou menos de 2.000 obras que pertencem ao estado de São Paulo e tem obras em comodato, que são ainda da minha coleção, que são mais ou menos 2.000 obras. O acervo do museu, portanto, é entre 6 e 8 mil obras. Nós temos uma biblioteca dedicada a Carolina Maria de Jesus, que é a primeira escritora negra do Brasil e que vendeu naquela época mais de 1 milhão de exemplares. Essa biblioteca, Carolina Maria de Jesus, possui, portanto, um acervo de 15 mil publicações, entre livros, revistas, livros estrangeiros, de arte, de história. Nós temos um auditório dedicado a Ruth de Souza, a grande atriz negra do Brasil. Nós temos ainda regularmente cursos para professores da rede pública. Nós recebemos alunos, por exemplo, da Fundação Casa, porque esses alunos têm muito a ver com o que está aqui dentro, com a memória, com o que o museu pode devolver como autoestima. É isso que o museu propõe. Quem negro foi, quem negro é. As pessoas não estão sozinhas no mundo. O museu é para isso, para agregar, para abraçar e devolver essa mágica ideia de autoestima.